Oi, gente, sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu, aos nossos alunos, aqueles que já concluíram o curso Indicadores e estão aqui para complementar aí o aprendizado. Desejo que essa nossa noite seja incrível, que a gente possa fazer aí trocas bem valiosas. Enquanto o pessoal está chegando, né, enquanto aí as pessoas estão aí se acomodando, né, se organizando para poder, se Deus quiser, prestar atenção aí nessa nossa palestra, nessa nossa conversa, né, interagir aí entre vocês aí via chat, enfim, vou aqui aproveitar esse tempinho para poder me apresentar, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cláudia Araripe, sou enfermeira, né? O que tem a ver aí uma enfermeira para falar de storytelling com dados? Mas a gente vai ver aqui durante a nossa conversa que tem espaço sim, né? Sou mestre em cuidados clínicos em saúde, sou estomoterapeuta pelo S, especialista em qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz, especialista em gestão de emergência do SUS pelo Sírio-Libanês, tenho MBA em gestão de pessoas, sou uma grande curiosa, né, que isso eu acho que é assim, a minha essência, sempre pensei aí fora da caixinha, então sou uma enfermeira que ama Excel, que ama Power BI, que ama visual, design, tudo aí que vem, né, de certa forma, a contribuir para o nosso trabalho, a tornar aí o nosso trabalho mais intuitivo, o nosso trabalho mais efetivo, que diminua aí a carga, né, de trabalho e traga mais insights, facilite a nossa tomada de decisão. Então, sou essa pessoa, né? E espero realmente que a gente possa ter aqui um momento, né, uma conversa, né, muito satisfatória aí para todo mundo. E assim, essa live, né, esse evento, ele está sendo promovido pela Eu Gestor da Saúde, né? A Eu Gestor da Saúde, gente, quem não conhece, é uma empresa que nasceu, né, para pensar, para fomentar, para propor novos modelos de gestão em saúde. Esse nome, Eu Gestor, ele veio, né, ele nasceu com uma ideia de que quem faz gestão, né, são pessoas. Então, todos os nossos conteúdos, todas as nossas soluções, elas colocam as pessoas em primeiro lugar. Seja o gestor, o paciente, a equipe, a gente sempre vem pensando em como a nossa gestão, as nossas atividades, os nossos desafios impactam na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida, impactam na resolutividade, né, dos problemas aí, tantos, né, que acontecem aí diariamente no nosso serviço de saúde, pensando aí na qualidade, na segurança do paciente, na efetividade daquilo que a gente faz, né? A saúde, ela precisa dar mais resultados, ela precisa, né, ser muito mais baseada em valor. Então é tudo isso que a gente acredita. E dentro da Eu Gestor da Saúde, existem, né, aí alguns outros braços, por exemplo, a Eu Gestor Academy, que é a nossa plataforma de cursos. Hoje ela está hospedada junto com a Hotmart, nós temos alguns cursos disponíveis, outros estão em planejamento. Nós estamos aí em um ano bem bacana, que a gente espera expandir ainda mais. E aproveitando aqui o momento, né, quero convidar vocês também a conhecerem a Colaborativa. A Colaborativa, gente, é uma comunidade de colaboração da Eu Gestor. Também está hospedada na Hotmart, tá? E assim, ela é gratuita. Toda semana a gente publica lá na plataforma alguma ferramenta, jogo, planilhas, formulários, ideias, projetos,
com alguma coisa, né, para te ajudar, para enriquecer, fortalecer, colaborar com o nosso sistema de saúde. Nós, assim, somos apaixonados por criatividade, por acessibilidade, né, por coisas, por energia boa, né, algo que faça realmente, né, ajudar aí, que possa ajudar os nossos colegas, os nossos pares, dentro dessa grande e forte, né, batalha e ao mesmo tempo propósito, que é trabalhar a saúde aí dentro desse nosso paizão, né? Então é isso, participem, né? Quem não conhece, entra lá na nossa rede social, @eugestordasaúde, conhece, clica lá no link da bio que você vai, se cadastra na plataforma, entra na comunidade. Quem quiser colaborar também, tem umas regrinhas lá que você vai conhecer, que é tudo muito tranquilo, né? Só para poder deixar as coisas muito claras, muito compreensíveis, né? Melhor dizendo, aí para todo mundo. Enfim, então se você também é dessa vibe aí da criatividade, se você também produz formulários, planilhas, qualquer ferramenta que possa ajudar outra pessoa dentro aí do nosso sistema de saúde, teu lugar é lá na colaborativa. Se inscreve lá, participa, manda teu material, colabora, que a gente está aqui também para colaborar com vocês. E, né, antes de entrar propriamente aí no nosso assunto de storytelling com dados, falar aqui um pouquinho para vocês de 2 cursos que já estão com inscrição aberta, tá? O curso de indicadores em estomoterapia, estamos na nossa 2ª turma, inclusive foi a partir da demanda dos nossos alunos, né, que nasceu aí a oportunidade da gente conversar sobre esse assunto, né, da live de hoje. Esse curso está agora com a sua 2ª turma aberta. Se você tem aí, né, interesse em conhecer, ter mais informações, tá aqui o link na tela. Quem não tiver acesso agora ao QR Code, vai lá na nossa rede social, no Eu Gestor da Saúde, que você vai encontrar, né, lá todas as informações sobre o nosso curso. Tá incrível. Esse outro curso, né, Gestão do Fator Humano para a Segurança do Paciente, ele é um curso também, gente, que é um xodó, tá? Nós acreditamos muito, né, na necessidade e na possibilidade de segurança dos nossos processos. E como é que esse curso ele foi pensado, né? Ele foi criado. Esse curso, gente, ele nasceu a partir do que as organizações de alta confiabilidade fazem, de fato, no seu dia a dia e que as tornam, né, seguras. Nós pegamos aí tudo que diz respeito, por exemplo, ao CRM utilizado na aviação. Olha que incrível, né? Como esse treinamento ele é passado e nós adaptamos a nossa realidade na saúde. É incrível. Então, você gestor, você aí dos núcleos de segurança, dos núcleos de qualidade, você que é apaixonado por segurança do paciente, por gestão de pessoas, não pode perder aí esse curso. Tá com inscrição aberta, também a nossa 2ª turma, e eu vou falar para vocês, são 60 horas, tá? Então, é um super certificado também. E aqui, em primeiríssima mão, né, nossa formação. Olha só que bacana. Lá na minha apresentação, eu acabei não falando, mas eu tenho 18 anos de gestão de serviços de saúde, né? Fui aí coordenadora, fui assessora, fui diretora, né, de um grande hospital aqui em Fortaleza, do Instituto Dr. José Frota, né, são 665 leitos, né, e lá fui diretora de enfermagem por 9 anos, trabalhei também, montei algumas turmas de MBA em gestão de segurança, gestão de enfermagem, enfim, e aí pegando essa bagagem toda, junto aí com essa energia, esse amor aí que eu sempre tive pela gestão, pela possibilidade, né, que a gestão nos dá de transformar, de promover, de ajudar, a gente
juntou aí aquilo que dentro também das consultorias, né, porque a gente também trabalha com isso, mentorias e tudo, os nossos mentorados, os nossos coordenadores, os nossos gestores mais precisavam. Então a gente juntou tudo isso, transformou aí num combo, numa trilha de conhecimento muito bacana e que ela tem um grande diferencial, gente. Os cursos, eles vão ser lançados separadamente. Quem adquirir a trilha vai ter o conjunto dos cursos, né, para poder fazer e ter aí seus certificados diversos também, vai ter acesso a outros vídeos, né, além dos cursos, a um grupo VIP aí de mentoria para a gente estar aí conversando via WhatsApp. Nós estamos preparando mentoria online também. Enfim, tem aí, vocês vão ver em fevereiro, tá? Vai ser lançado esse programa. Ele já está todo desenhado, estruturado, tá? A coisa mais linda. Já fizemos aí o cronograma, né? Das publicações de todos os cursos. E aí, quem não quiser fazer, né, o combo completo, vai ter a opção também de fazer aquele curso daquele assunto que ele mais está precisando, que ele mais se identifica. Então, por exemplo, a gente vai ter aí desde liderança, né, que é obviamente algo essencial para qualquer gestor de qualquer área, e na saúde, na enfermagem não seria diferente, até todas as partes relacionadas à gestão de pessoas, dimensionamento de recursos humanos, elaboração de documentos, gestão das boas práticas da enfermagem, né? Enfim, a gente tem aí módulos incríveis que se conversam, né, entre si para ter realmente aí, ao final, uma grande formação, né? E, como eu já falei, acessível também àquelas pessoas que tiverem interesse por determinados assuntos e que não querem, né, por algum motivo, estar aí adquirindo a formação completa. Então, gente, em primeira mão, avisando aqui para vocês, se vocês, quem tiver interesse, né, clica aí, curte o nosso vídeo, segue o nosso perfil, ativa as notificações para poder estar recebendo, né, sempre notícias aí de tudo que a gente vai estar lançando aí nesse primeiro semestre. Nas nossas redes sociais também, aí principalmente no Instagram, né, a gente vai estar lançando alguns questionários, inclusive, para poder estar conhecendo aí esse público que tem interesse na formação, porque a gente não quer jogar tudo de uma vez, tá? Não é esse interesse. A gente quer construir junto com vocês. Apesar de já termos toda essa grade formada, ela vai sendo atualizada, ela vai sendo construída a partir das necessidades dos nossos alunos. Essa é uma forma que a gente encontrou, gente, de personalizar, de trazer, né, ali mais proximidade, mais conexão no mundo online. Porque hoje a gente sabe que a gente tem acesso aí a um monte de coisa, mas nem tudo que a gente escuta, né, ou nem tudo que a gente vê, a gente consegue trazer ali para o nosso cotidiano. E dentro da nossa área da saúde tem muitas peculiaridades, cada um tem aí, a gente tem instituições completamente diferentes, assim, em nível organizacional, em cultura de segurança, em autonomia, né, para o gestor enfermeiro, enfim, a gente tem aí uma infinidade de cenários onde a gente pode atuar, e eu acho que nada mais justo, nada mais rico do que a gente estar customizando, trazendo essas informações de uma maneira mais empática possível, né, adaptando aí ao máximo, né, dentro das nossas possibilidades, para poder tornar aí essa formação online o mais próximo possível aí de que poderia ser uma formação presencial, né, onde a gente consegue se conectar com mais facilidade aí, com mais calor humano. Vamos lá. Aí, antes de passar, gente, eu vou ter que falar essa frase, tá? Amei essa frase. Quando eu pensei nesse programa, eu acho que ela tem tudo a ver, né? Olha só.
A formação de líderes não apenas transforma indivíduos, mas também eleva o padrão dos cuidados de enfermagem. Gente, somos nós aí que levamos esse serviço, né? Então, quando a gente se capacita para lidar com pessoas, processos, estrutura, aí dentro de um mundo tão complexo como é a gestão, a gente deixa de ser aquele gestor que apaga incêndio, que procurando só cobrir buraco de escala, né? A gente passa a gerenciar, a gente passa a pensar em melhoria contínua, a gente passa a desenvolver pessoas, né? A gente passa a gerenciar resultados que vão ter um impacto aí muito grande, né, e muito importante na recuperação, na promoção da saúde, né, na experiência aí dos nossos pacientes. Então, espero muito ter vocês aqui comigo, né? Comentem, compartilhem, conversem, gente, porque quanto mais vocês me ajudarem a promover, a fazer, né, esse programa, melhor, mais acessível ele vai ficar para vocês, tá joia? Vai ser aí um grande prazer. E agora eu acho que a gente já passou aí 15 minutos mais ou menos, né, da nossa live, acho que já deu tempo todo mundo chegar, a gente já se apresentou, aproveitem, falem aí também da onde vocês são, né, qual é a profissão de vocês, o que vocês estão querendo, né, aprender aqui. Enfim, vamos conversar para a gente se conhecer. E, sem mais delongas, vamos aqui começar ao nosso tema. Data Storytelling em Saúde. Como comunicar os dados de forma poderosa. Antes, né, de começar aqui a falar de conceitos, dar dicas, enfim, eu quero fazer um acordo aqui com vocês, tá? Primeira coisa. Enquanto vocês estão aí se apresentando, deixa eu tomar aqui uma água. Vamos lá. Primeira coisa. Queria que vocês me respondessem, tá? Sinceramente. Coloca aí sim ou não. Você tem dificuldade com números? Primeira resposta. Segunda resposta. Você tem uma boa relação com os indicadores? Coloca aí, se você puder, assim, em uma palavra, tá? Descreve aí qual é o teu sentimento, né? O que você sente quando você precisa interpretar gráficos. Precisa aí a gente se conhecer. Vamos botar do coração mesmo, tá, gente? A gente não precisa aqui se preocupar com a opinião de ninguém. A gente está aqui para aprender juntos, para crescer juntos, né? E assim, a vida é um eterno aprendizado. Por que eu estou perguntando isso? Olha lá aí as respostas, né? Gente, a maioria de nós não tem facilidade para interpretar números. É difícil a gente até gravar números. Eu sei que aqui tem gente de várias gerações, né? Pensando aqui, por exemplo, na minha geração, a geração Y, a gente naquela época decorava o número de telefone, né? Hoje em dia a gente não decora mais. A gente mal sabe o nosso, né? Não, assim, então, assim, a gente antigamente tinha ainda pela própria dinâmica, né, da sociedade, a gente tinha essa necessidade de ter ali, memorizar algumas coisas. Hoje, a gente tem um acesso muito rápido a tudo, e esse acesso, obviamente, nos trouxe algumas competências, e também enfraqueceu outras, né, dentro aí do nosso cotidiano, né, dentro aí, principalmente falando como profissionais da saúde, nós temos uma formação que não nos aproxima de números, né? A nossa formação toda, ela é muito mais voltada para outro tipo de conhecimento. Então, quando a gente sai aí da faculdade, dentro aí de inúmeros caminhos que nos
estão disponíveis, né? A maioria deles muito voltado aí à assistência, né, de pessoas, a parte realmente assistencial, né, seja como enfermeiro, médico, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, a gente vai buscando muito mais essa área técnica, né, puramente técnica da nossa profissão, e quando nos é confrontado aí a necessidade de avaliar gráficos, de falar sobre indicadores, montar planejamento, quando a gente está, às vezes, em algumas apresentações que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, muitas vezes a gente está ali, mas com paciente para ver, né, com procedimentos ali pendentes para fazer. Então, na nossa realidade, no nosso contexto, é realmente, assim, mais difícil, né, eu posso assim falar, não sei se essa seria a expressão correta, mas é mais comum que a gente não tenha realmente essa grande proximidade com os indicadores. No entanto, gente, o mundo, ele está pedindo que a gente aprenda um pouco mais sobre isso, que a gente se aproprie dessas informações, principalmente dependendo aí da tua função, da tua carreira, né? Se você foi aí para a área de gestão, se você é um empreendedor, porque também tem esse outro lado, você precisa sim estar mais próximo desses dados, estar mais próximo dos indicadores, aprender a se comunicar, né, com eles. E, gente, olha, eu vou falar aqui para vocês, tô vendo aqui as respostas, tá? Vamos lá. 87, olha só essa estatística, tá? 87% das organizações têm baixa maturidade em Business Intelligence e Analytics. Já pensou? Olha, a baixa maturidade em BI limita severamente os líderes que estão tentando modernizar a inteligência de dados. Isso acontece, gente, por diversos motivos, seja por questões de infraestrutura, né, de disponibilidade de tecnologia, de cultura organizacional, né, de modelo aí mental dos gestores de determinados negócios. Então, as empresas, né, a maioria das empresas, né, elas têm baixa maturidade em BI, né, em análise, em inteligência de dados. E isso não é, essa pesquisa, ela não está limitada às organizações de saúde, mas a gente percebe que essa realidade, ela também cabe a nós, né? A gente consegue se ver aí dentro dela. E embora, gente, estejam aí em alta, né, as carreiras de cientistas de dados, de data storyteller, né, aí os contadores de histórias de dados, a gente sabe que tem várias carreiras novas, né, novos modelos aí acontecendo aí no mundo. Esse nosso momento, essa nossa conversa não é para esse público. Como eu falei para vocês, eu sempre fui uma curiosa, né? Então, eu vou trazer aqui 3 livros maravilhosos, tá? Sobre o assunto, para quem quiser se aprofundar. Vou aqui trazer alguns links, algumas dicas, mas esse momento, tá? Ele não é para esse profissional que já está aí nessa área, né, específica. A nossa conversa é para profissionais de saúde. Porque apesar de nós, né, assim, não é que você não queira, vai que você quer aí ser um cientista de dados, né, se desenvolver aí com essas novas competências, com essa nova formação. Mas se você precisa trabalhar com gestão de dados, se você precisa apresentar indicadores, se você precisa analisar esses resultados, se você precisa, né, comunicar esses dados para trazer engajamento aí para a tua equipe, para prestar contas com teu chefe, seja qual for o objetivo, esse, né, lugar aqui é seu. Nossa intenção aqui não é se aprofundar em nenhum conteúdo, é colocar, né, darmos aí um primeiro passo
com segurança, pegando aí esse mundo, né, do storytelling, esse mundo aí dentro, né, fazendo aí essa conexão do storytelling com dados, para que a gente saiba se posicionar, para que a gente saiba que caminho seguir, tá? E olha só essa figura. Dentro, né, de organizações, principalmente aquelas que já estão mais maduras em relação a BI, né, que já tem, né, uma equipe específica para isso, que já tem investimento nisso, a gente tem aí dois segmentos aí de pessoas, por assim dizer. A gente tem essa equipe técnica de BI, né, e a gente tem a equipe técnica em saúde. Qual é a diferença de papéis aí dentro desse contexto de análise de dados? A primeira equipe, né, essa equipe de BI, ela vai ter acesso a um volume maior de dados e a uma complexidade maior, né, também. E essa equipe, gente, eles também estão nesses cursos, esses cursos todos que eu fiz e tudo, a maioria, quase 100%, era com essa galera, né, esse pessoal aí que trabalha com cientista de dados, design, com experiência de usuários, né, com sistemas, enfim, era uma galera com um conhecimento básico mais voltado já para essa área específica, né. E esse pessoal todo também está se desenvolvendo, também tem os desafios de aprender data storytelling, né? De aprender a apresentar os dados. Dentro do contexto de saúde, esse pessoal está com uma grande missão, que é pegar esse grande volume de dados complexos, olha só que missão importante, né? E diminuir essa complexidade de forma a entregar algo muito mais intuitivo, muito mais autoexplicativo para o técnico em saúde, né? Que aí são os gestores, né? Médicos, enfermeiros, enfim, né? O pessoal da saúde que não precisa entender ali da base técnica, né? Da ciência de dados, mas que precisa ter acesso a esses dados. E precisa, né, com isso, aprender a se relacionar com eles, compreender para tomar ter uma melhor tomada de decisão. E aí, ambos precisam estar alinhados dentro do contexto, né? Até para que o painel de BI, o dashboard, ele seja construído, muitas empresas, né, já tem, como eu falei, as pessoas que fazem isso, mas dentro de um contexto que o profissional da saúde compreenda. E para que isso aconteça, gente, olha, eu estou falando aqui também como coach até, tá? Você não pode ser aquela pessoa que espera que receber o dashboard, olha para ele, pede para botar os rótulos nos dados, que eu já vi muito isso, né? Olha, eu quero que bote aqui os rótulos para eu ver se esse percentual aqui, qual é, porque eu não estou conseguindo entender. Mas que não entende o contexto em que esse dado foi gerado, em que esse dashboard foi produzido. Você não pode ser essa pessoa. Tá? Você não pode passar para a área de BI essa responsabilidade. Essa responsabilidade de compreender o contexto, ela é compartilhada, mas ela é muito maior de quem é responsável pelo negócio. Então, você, profissional da saúde, precisa conhecer a realidade, precisa conhecer o contexto, e aí esse contexto, estou me referindo ao contexto dos dados, ao contexto dos indicadores. A gente vai aqui, né, puxar aí um pouquinho aí desse novelo para falar um pouco mais sobre isso. Mas só para a gente poder acordar aqui as nossas expectativas e saber do que nós vamos de fato falar aqui no dia de hoje. E o primeiro insight, que quando a gente fala em business, né, em business intelligence, quando a gente fala em data storytelling, a gente está falando em insights, né? Os dados, gente, eles estão ali para se comunicar. Olha só, a visualização de dados é um processo de comunicação. Se o teu dado, se o teu indicador não comunica nada, ele não precisa estar ali, ele não precisa existir.
Os dados, eles existem para comunicação. E para a comunicação ser eficiente, né, eu preciso ter ali um objetivo, eu preciso saber, né, ter uma ação ali, uma conclusão daqueles dados, para que eu possa, de fato, mudar a realidade ou manter, né, algo que está bom. Enfim. E aí, dentro desse contexto todo, está o storytelling. E o que é o storytelling, gente? O storytelling nada mais é do que a narração, a narrativa, a contação de histórias. E aí eu não estou falando para vocês, para a gente pensar aí num conto de fadas e modificar aí o contexto dos nossos dados, não é isso. Falando em storytelling, e falando aqui da mente humana, né, a gente nasce, gente, dentro desse contexto. Existem cursos, inclusive, aí de storytelling maravilhosos. Já fiz um Storyce, né? Tô até dando a dica aqui, que foi maravilhoso aí tudo. Mas assim, trazendo para a nossa realidade, olha só que bacana essa reflexão. A gente nasce ouvindo histórias. É muito mais fácil que a gente lembre de histórias que a gente ouviu dos nossos pais, na escola, né? Aí nesse contexto de vida, do que de números soltos, aleatórios, que nos foram apresentados de alguma forma. E essa é a riqueza do storytelling com dados. É fazer justamente esse processo de conexão, né? A gente nasceu contando e ouvindo histórias. Então, por que não usar essa conexão, essa possibilidade tão maravilhosa, né, para poder comunicar os nossos dados, gerar engajamento, entendimento, compreensão, né? E aí, gente, o storytelling, ele tem o seu conteúdo, né, posso assim dizer, os seus pilares, baseados, né, numa história qualquer. Vamos aqui lembrar, pensar aí nos filmes, nas séries que a gente assiste, né? Olha aí, todo filme ele tem que ter um conteúdo, né? Toda história tem que ter um conteúdo. Tem que saber do que aquele filme trata, né? Ele tem que ter uma lógica, né? Já lembra daquele filme que você diz assim, não, chegou aqui na metade do filme, não estou entendendo nada, então já perco ali o interesse em assistir, já vou, desligo, vou mudar, fazer outra coisa, né? Me perco ali, vou para a rede social, né? Ele tem que ter um contexto. Normalmente, né, os filmes eles têm ali uma sequência lógica bem definida, onde o contexto ele é apresentado logo no início ali do filme para você poder se conectar ali com os personagens, com a história em si, né? O visual é muito importante. Tem filmes que a gente lembra pela fotografia, gente. A gente lembra como as imagens eram bonitas ou que aquelas imagens, né, faziam a gente sentir. Tem o processo de narrativa, que né, a base aí de toda a história. E toda história, ela nos traz, nos leva a viver uma experiência. Então, esses pilares todos, eles estão presentes aí no storytelling, né? Quando a gente traz esse contexto do storytelling para os dados, olha, eu estou mostrando aqui para vocês um livro maravilhoso, tá, da Nancy Duarte, Data Story, um livro maravilhoso. E olha o que a Nancy coloca, tá, gente? Por que o storytelling é tão importante? Porque o cérebro humano foi feito para processar histórias. Ao transformar seus dados em cenários vívidos e estruturar sua entrega em forma de história, você fará o seu público se importar com o que os dados dizem. Gente, fazer uma pausa aqui para vocês lembrarem da última apresentação de dados que vocês viram, que vocês participaram, né? O quanto vocês reteram daquela informação, o quanto vocês se importaram com aquele contexto.
Muitas vezes isso é comum. Olha, como eu falei para vocês, eu já passei por cargos de gestão em algumas organizações de perfis diferentes, né? Já passei por instituições públicas, instituições privadas, instituições mais e menos maduras dentro aí desse processo de indicadores de gestão por dados. E uma coisa que me chamava a atenção era que em algumas instituições, tá, existia, por exemplo, o período ali das reuniões de chefias, coordenações, enfim, e que os gestores iriam apresentar alguma coisa. Alguém, né, em alguma função, preparava a apresentação, montava ali os gráficos e eles iam apresentar. A impressão que a gente tinha era de que eles estavam conhecendo aqueles dados naquele momento, né? Simplesmente repetindo, esse foi tantos por cento, o tempo de permanência foi tantos dias, a taxa de ocupação foi X, repetindo informações lidas naquele momento, sem trazer nenhum contexto, sem trazer nenhuma reflexão, e, portanto, gente, sem trazer mudança. Muitos não conheciam nem a fonte dos dados, nem como aquele indicador era calculado, para saber, por exemplo, qual deveria ser o planejamento dele, né, para poder melhorar aquele resultado de alguma forma. E pense quando a gente fala, né, em indicadores mais específicos. Por exemplo, nós falamos aqui do nosso curso de indicadores em estomoterapia. Em algumas instituições, gente, a lesão por pressão, né, ela está com a importância que ela precisa ter, né, então ela tem ali uma importância estratégica. Então, algumas instituições mensuram, tá, por exemplo, a adesão ao protocolo de lesão por pressão como um indicador estratégico. Imagina você, enfermeiro, apresentando esse indicador para profissionais que não têm a mínima noção da fisiopatologia, por exemplo, de uma lesão por pressão, que não conhecem o protocolo, que não sabem como é medida essa adesão, e que dentro de um contexto, se você não conseguir linkar, por exemplo, indicadores de incidência, indicadores de adesão ali dentro, e fazer uma correlação com isso, o que essas pessoas vão compreender, né? Já que elas não têm ali o conhecimento específico daquela área. Quando a gente vai apresentar indicadores mais específicos, né, esse ainda passa a ser um desafio ainda maior. E a gente vai conversar sobre isso aqui, sobre a preparação que você precisa ter para apresentar esses dados de uma maneira, né, muito mais compreensível, de uma maneira onde as pessoas possam se importar com esse assunto. Lembrando aí desse indicador da lesão por pressão, por exemplo, né, esse indicador, gente, você vai apresentar lá para o diretor, né, para o presidente, superintendente, enfim. E você também precisa apresentar esse indicador para a tua equipe. Você vai chegar, essa informação, ela precisa chegar, por exemplo, até os técnicos de enfermagem, que são, né, os profissionais que vão ali estar fazendo a mudança de decúbito, que vão estar ali, os enfermeiros que vão estar ali avaliando, né, o risco, avaliando, né, estão instituindo, né, os cuidados preventivos aí apropriados, enfim. Então, a apresentação que você vai fazer para o gestor, ela tem um objetivo. Ela é diferente, portanto, da apresentação que você vai fazer para a equipe técnica. Os objetivos são diferentes. Ambos precisam conhecer a informação, ambos, né, precisam ter comprometimento com o resultado. No entanto, dentro das responsabilidades, dentro do nível de conhecimento ali daquele determinado assunto, né,
Você que vai apresentar os dados, você precisa sim apresentar um contexto específico, ter, né, um design diferente e pontos chaves ali para aquelas pessoas ali, né, para gerar um compromisso, gerar, né, uma ação no final diferentes. Olha que bacana, né? É muito rico, gente. E a Nancy, ela traz dentro do livro dela uma experiência, né, onde ela coloca, né, de situações onde os dados foram apresentados para as pessoas, né, de uma maneira numérica e contando histórias. E a conclusão dessa experiência, né, mostrou que, olha só, que as histórias elas são mais memoráveis, né, do que os dados. 5% apenas das pessoas recordavam de estatísticas específicas, olha só. Porque os dados, gente, eles são frios, né, objetivos. 63% das pessoas recordavam das histórias, olha só. As histórias, né, mais calorosas, sensíveis, subjetivas. E o que a gente quer? A gente quer que as pessoas decorem um número específico. Vamos pensar aí nesse contexto que eu acabei de falar, né? Você imagina, né? Eu quero que um técnico saiba, né, de fato, um número, um percentual ali de incidência de lesão na unidade dele, ou se as ações que ele está fazendo, se as condições de trabalho que ele tem, se o conhecimento, né, ali acerca do protocolo, se as habilidades, né, colocadas em prática estão melhorando ou não o resultado desse indicador. É isso que ele quer saber, gente. É isso que importa para ele, né? E é isso que a gente quer. A gente não quer que as pessoas sejam robôs aí decorando números. A gente quer mudar as práticas, a gente quer melhorar os resultados. Então, a gente precisa gerar engajamento. Olha só essa outra estatística, né, que corrobora aí com a primeira. 90% da informação processada pelo nosso cérebro, ela é visual. O que isso quer dizer, gente? Olha só, 80% das pessoas lembram do que viram, 20% lembram do que leram, 10% lembram do que ouviram. Se a gente juntar aí essa estatística com o fato, né, que a gente vive agora numa grande competição por atenção, esses dados aí, eles vão dar um resultado ainda mais significativo. E o que eu quero dizer com essa competição por atenção? A gente tem, né, nossa realidade de atendimento de paciente, a gente tem as redes sociais, a gente tem uma série, né, aí de coisas que podem tirar, brigar e competir pela nossa atenção. Então, se você está, por exemplo, num auditório, tá? E a tua apresentação de dados, ela é cheia, né, de gráficos em 3D, com aquelas pizzas ali com 50 fatias, cheia de setas puxando os números que a gente não consegue ver. Se você apresenta, né, dizendo apenas, lendo os percentuais, me fala, né, gente, com sinceridade, quem está na plateia, que está ali com o celular na mão, com as notificações chegando, com um colega falando, com um problema acontecendo na unidade, me fala, em que ele vai prestar mais atenção? Essa realidade, ela nos faz, né, precisar saber, né, quais estratégias utilizar aí melhor para poder conquistar aí a atenção das pessoas, né? Dentro, principalmente, eu vi uma estatística, agora lembrei, que fala que para pegar nossa atenção, né, são, parece, se eu não me engano, 13 milissegundos, né, uma coisa assim, que as redes sociais até falam às vezes, são 3 segundos para você poder prender a atenção de uma pessoa num vídeo, por exemplo, né. Então, no começo da tua apresentação, se você não mostrar
um contexto, né? Porque a gente está falando também aqui de adultos, né? Ainda tem isso. Aí a gente está falando de um contexto de andragogia, onde o adulto ele precisa se enxergar no contexto, ele precisa ver a importância daquele assunto. Se ele não comprar ali a ideia, ele não vai prestar atenção, ou ele não vai fazer, ele vai estar ali te olhando de corpo presente, como se diz, né? Mas a cabeça está pensando em outra coisa. Então, isso é ainda mais desafiador. Só que a gente está aqui para vencer desafios, né? Assim, nada é tão desafiador que seja aí impossível de fazer. E aí aqui, estou trazendo para vocês mais uma opção de livro, olha que bacana, né? Já vi um curso desse professor, foi maravilhoso, ele tem assim uma didática muito simples, né? E isso dá uma riqueza muito grande a esse contexto. Olha só o que ele diz. Data Storytelling é um conjunto de técnicas que orientam uma apresentação de informações e insights de dados para um determinado público. É a forma de contar a história dos seus dados. Olha que bacana. E aí ele mostra, gente, que os dados sozinhos não levam à tomada de decisão. Se eu chegar para você, por exemplo, e dizer, olha, na minha equipe de enfermagem eu tenho 1.780 profissionais. Aí você vai dizer, nossa, que muito. Mas se eu lhe disser que o meu dimensionamento de enfermagem está 80% adequado às demandas assistenciais, olha só, eu estou te enriquecendo com mais informações para a tua tomada de decisão ser maior. Então, apesar de, em primeiro momento, parecer ter um número grande de pessoas, a depender ali da complexidade assistencial, da quantidade de leitos, do perfil do meu paciente, eu ainda tenho uma necessidade aí de 20% a mais desse número, né, para poder tornar o meu dimensionamento adequado. Olha como é diferente, né, a gente falar assim. Então, o que ele fala, né, o que o autor coloca? Coloca que o Data Storytelling é um conjunto, né, formado aí pela interseção de dados, narrativa e visual. E essa interseção, gente, ela tem como objetivo revelar dados, explicar contextos e engajar as pessoas para resultado. Olha que bacana, né? O Data Storytelling, ele veio para revelar os dados. E revelar dados, gente, é dar vida às informações. É tornar aquelas informações sensíveis a quem vai recebê-las, né? E para isso eu preciso ter clareza de dados, eu preciso ter clareza de fala, eu preciso promover ali uma apresentação, um dashboard, que seja, por exemplo, né, que traga agilidade de compreensão, que seja autoexplicativo e intuitivo. E aí, como eu falei para vocês, dentro dos cursos, das aulas que eu vi, o pessoal aí na vibe sempre mais de aprender sobre Power BI, sobre outros, né, sistemas aí de dados, falando sobre dashboards, mas eu peguei tudo isso, gente, e eu estou trazendo para a nossa realidade. Por quê? Nós temos o nosso contexto profissional. Como eu já falei aqui, nós fomos formados para assistência. Nós temos, né, na grande maioria dos hospitais, né, das instituições de saúde, problemas, dificuldades de dimensionamento e acúmulo de funções. E ainda existe, né, um abismo, né, eu considero assim, eu já trabalhei em algumas instituições, então assim, eu enxergava um abismo entre elas. E esse abismo, gente, desde o modelo gerencial, onde uma empresa investe em formação, né, de lideranças, investe em recursos humanos, investe ali, tem um RH estratégico, né, que está ali para acompanhar o gestor,
né, ajudá-lo na tomada de decisão, onde você tem tecnologias ao seu dispor, onde você tem aí, por exemplo, um profissional de BI que vai ali te ajudar na coleta dos dados. Você tem, por exemplo, o prontuário eletrônico, né, que você consegue ali compilar aqueles dados de uma maneira muito mais automatizada, né, mais rápida, e, portanto, essa parte de design, de coleta, de tudo, já não fica sobre você. E a gente tem aquela outra instituição, né, que tem a mesma importância. Daí eu estou falando aqui, minha experiência toda foi em hospitais terciários, tá? Então, assim, imagina quem está, né, aí em outros níveis, as dificuldades ainda maiores, né? Então, assim, que você tem prontuário de papel, que os dados, você é quem coleta, você é que tabula, você que precisa fazer os gráficos, que você vai apresentar. E aí a gente fala aí nos painéis de gestão à vista como algo fundamental, importante, mas que muitas vezes, gente, o que acontece nas instituições? A gente pega aqueles gráficos que a gente aprendeu na faculdade, né, o modelo da ABNT ali para fazer o nosso TCC. E aí você vê aquele gráfico com o título grande, assim, as linhas, tendência, coloca ali os rótulos, e aí você bota num painel, num quadro na parede, ali impresso num papel, e espera que as pessoas cheguem lá para olhar, né? Para compreender e para que, a partir daquele resultado, ela sozinha se enxergue lá dentro e mude a prática dela para poder melhorar aquele resultado. Gente, às vezes chega a ser frustrante. A gente tem que ser honesto, né, aqui no nosso cotidiano. A gente falou várias vezes que o nosso intuito é colaborar. Então, se a gente coloca as coisas debaixo do tapete, é difícil de ajudar. E aí, eu pensei, olha, esse conteúdo a gente precisa trazer, adaptar para qualquer realidade. Então, se você tem um dashboard produzido por um profissional né, com conhecimento de design, com conhecimento técnico ali naquela área. Se você produz seu próprio dashboard, eu já produzi vários, por exemplo, né? Se você, né, não tem, né, não tem como fazer a apresentação virtual, ou se você não coloca na intranet, porque assim, esse contexto de data storytelling, gente, não é só para a apresentação em si, não, inclusive para relatórios, né? Assim, você vai fazer um relatório de dados, você tem, né, um modelo para você fazer para poder gerar realmente uma compreensão muito mais fácil. Enfim, se você só tem ali a tua parede para você colocar um papel, você pode utilizar esses conceitos. Olha que riqueza, né? Então, gente, independente da sua realidade, né? Coloca aí tuas dificuldades, né? Fala aí com a gente que, assim, independente, né, dessas dificuldades, você pode sim, né, trazer esse conceito para melhorar a tua apresentação. Gente, lembrei agora aqui de uma coisa, de uma época que os coordenadores queriam apresentar os dados, colocar lá nos painéis de gestão à vista, e não tinha, gente, disponível impressora colorida. Então, olha só, por isso que eu quis estar aqui, sabe? Quando eu vi essa galera aí assim, né, da área técnica e tudo, conversando com o seu vocabulário específico, né, com conhecimento de tantas tecnologias aí voltadas para isso, e eu olho para a minha realidade, eu vejo quanto a gente precisa, né, trazer isso para o nosso dia a dia, mas com tantas limitações, eu digo, gente, é muito mais rico, né? Porque aquilo que a gente mudar, um pouquinho que seja, já faz uma grande diferença, né? E aí, para terminar essa parte, né, do nosso contexto profissional, tem também o nosso modelo mental, né? Que alguns aí falam como mindset, né?
Mas, enfim, nem todos os profissionais, né, inclusive gestores, aí, falando aí da nossa área da saúde, tem, né, um modelo mental voltado aí para trabalhar essa inteligência de dados, né, para trabalhar essa gestão. Então, a gente vê nas tomadas de decisão, por exemplo, que você quer ter resultado, mas, no entanto, você coloca ali o teu gestor para estar sendo o que as pessoas falam, né, aí no cotidiano, chamando o gestor bombeiro, né, que está ali para apagar os buracos das escalas, resolver conflitos de equipes, mas que não, né, fortalece aí essas pessoas com infraestrutura, e aí essa infraestrutura eu estou trazendo num conceito de qualidade que envolve, né, não só a tecnologia disponível, mas a formação, o dimensionamento, né, as condições de trabalho, enfim. Então, tudo isso dentro aí do nosso contexto profissional acaba sendo muito mais desafiador. Mas se você está aqui, é porque você viu a necessidade, né, de conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Né? E por isso que eu estou tendo aqui o maior prazer do mundo em estar trazendo livros, né, referências aqui, enfim, para a gente poder conhecer e conversar muito mais sobre isso. Porque é desafiador, gente, mas não é impossível. E a gente vai conseguir. E aí, como é que eu crio um storytelling, né? Primeira coisa, obtenha os dados. A gente falou muito no nosso curso de indicadores sobre toda essa questão. É uma questão, gente, que no começo ela parece complexa, mas você precisa conhecer os dados, você precisa ter o seu objetivo em mente, você precisa caracterizar, né, conhecer o que aquele indicador vai medir, se o que ele vai medir é o que o teu objetivo, né, está alinhado com o teu objetivo. O indicador, gente, como eu passei o curso todinho falando lá, indicador. Então, assim, aquele indicador, né, aquele resultado, ele vai te ajudar a resolver essa dor, né? Se não, ele não precisa estar ali. Então, primeiro passo é obter esses dados, mas dentro desse contexto que eu estou colocando para vocês, né, de conhecimento desses dados e todo desse processo. Visualize a história contida neles. Todos os dados têm uma história, gente. A gente tem aí uma jornada dos nossos pacientes, uma jornada dos nossos colaboradores. Então, todos os dados, tudo o que acontece ali tem uma história. E aí, crie narrativas atraentes. A gente vai ver, né, que essas narrativas não é um conto de fadas, né? A gente vai ver só como você vai apresentar, seja num contexto apenas visual, tá? Ou num contexto falado. E aí os dados, né, como eu já falei para vocês, falei muito, né, lá no nosso curso. Primeira coisa, né, eu tenho que ter um objetivo claro. Para que eu vou coletar esses dados? O que eu quero com isso? Né? O que está sendo medido? Né? O que esse indicador ele vai me dizer? Como é feita essa coleta de dados, né? Que eu vou ali estar apresentando, para eu poder conhecer, compreender quais vieses são possíveis, né, ali dentro, né, dos meus dados, e os meus dados poderem ter credibilidade, confiabilidade. Você imaginou você com um dashboard lindo, maravilhoso, cheio ali de tecnologia, mas com dados falsos, né, com dados não confiáveis? A tua apresentação, gente, ela não vai gerar credibilidade. Se ela não tem credibilidade, ela não tem engajamento, não tem envolvimento, não tem mudança. Olha só, visual. Lembra lá do conjuntinho que eu mostrei para vocês da interseção, né? Dados, visual e narrativa. Olha só. Essa figurinha aqui dessa mulher, assim, olhando assim. O que quer dizer isso, meu Deus? Uma vez, assistindo uma aula sobre isso, a professora falou assim, olha, tenha cuidados com gráficos com nomes de comida, né? Pizza, espaguete, rosca, né? Isso aí normalmente, né, a gente pensa mais para comer. Não
que você não use esses gráficos, né, nas suas apresentações, mas você precisa ter, como se diz, parcimônia, né, usá-los com moderação, saber qual a finalidade, o que esses gráficos dizem. Por exemplo, né, nessa professora ela falava assim, você compra uma pizza, essa pizza vem com quantas fatias? Ah, vem com 8 fatias. Então esse é o máximo de fatias que poderia ter. Já ouvi outros autores e outros, né, especialistas falando em 5 fatias, tá? Assim, quanto menos fatias você tiver, mais compreensível esse gráfico vai ser. E aí o pessoal fala muito assim do gráfico em 3D, né, também, que ele gera ali uma dificuldade de compreensão ao primeiro momento. E como o nosso objetivo é trazer agilidade de compreensão, clareza e tudo que dificulte, né, então sombras, essa questão de 3Ds, muitas informações em cima, tudo isso deve ser repensado, né, para que você crie realmente um visual muito mais atraente, aí compreensível para o teu dashboard. E agora, gente, eu vou trazer aqui para vocês, tá, os 6 pilares para a elaboração de um dashboard, tá? Vamos lá, pensando aí nessa parte de visual, tá? Olha só, primeira coisa, defina o propósito e seu público-alvo. Olha aí. Qual é o dado que você vai apresentar? Você vai estar apresentando esse dado, né, para qual nível organizacional? Você está no nível estratégico, né, onde ali vai importar o resultado, o impacto ali na instituição. Você vai estar no nível tático, onde eu estou ali preocupada com o plano de ação, com como eu vou colocar isso em prática. Eu vou estar apresentando para o pessoal do operacional, né, onde eles querem ali se enxergar ali dentro daquele resultado. Enfim, esse é o primeiro passo, tá? E aí, definindo, né, esse público, né, com a natureza desse dado, você vai pensar qual é o objetivo que eu quero alcançar com esse público específico, né? Quem é esse público? Você já conhece essas pessoas? Né? Isso é uma terceira pergunta. Por que essas pessoas estão ali? Né? Qual é o nível de conhecimento de dados? Falei para vocês o exemplo da estomoterapia. Já vi, por exemplo, estomoterapeutas apresentando dados para gestores, mesmo de enfermagem, mas que não são da área e que, por muitas vezes, não sabem, por exemplo, o que significa determinado indicador. Então, cabe a esse profissional, né, porque nenhum gestor, gente, ninguém, na verdade, no mundo, é obrigado a saber de tudo, tá? Então, isso não é parâmetro para nada. Cabe a quem vai apresentar saber como conduzir a apresentação para facilitar o entendimento, reduzindo os vieses, mantendo a ética. Inclusive, lembrei agora, tem uma aula aí no nosso curso que a gente fala sobre os gráficos, justamente, né? E aí, o pessoal de política, né, aí nas campanhas, usa muito storytelling. E eles fazem os gráficos, algumas vezes, que levam a uma interpretação equivocada, né, ao eleitor. Isso é antiético, gente. Então, algumas vezes a gente faz isso sem querer. Quando, por exemplo, você vai e coloca ali um eixo que ele não, como é que eu posso dizer assim, ele não está claro para quem vai estar vendo aquele gráfico e pode levar ali uma interpretação equivocada. Então eu preciso prestar atenção nisso também, né? Qual é a frequência dessa apresentação e que tipo de análise é feita? Às vezes eu vou apresentar, por exemplo, o resultado de uma pesquisa, né? A pesquisa de clima, a pesquisa de segurança. Então, essa pesquisa, por exemplo, ela é anual. Então, a apresentação, ela tem um contexto diferente. Ah, mas eu vou apresentar, por exemplo, eu estou trabalhando gestão de leitos. Vou trabalhar superlotação na emergência. Vou apresentar o número de pacientes que estão ali aguardando atendimento por pendências, enfim.
essa frequência, né, de apresentação, ela é diária, muitas vezes mais de uma vez por dia. Então, como eu vou apresentar esses dados? Como vai ser essa narrativa? Olha, você consegue compreender como são narrativas diferentes, contextos diferentes, né, objetivos diferentes? Então, às vezes, mesmo que eu tenha muitos dados, eu não preciso formar um gráfico. A depender, né, do contexto daquela apresentação, da necessidade daquela informação, eu posso apenas utilizar números com uma informação complementar. Segundo pilar, defina métricas e visuais adequados. Qual é o tipo de dado que você vai estar trabalhando, né? O que é relevante você comunicar? Isso, gente, eu lembrei agora de uma apresentação que eu vi uma vez, que a pessoa fez assim, ela pegou a primeira tabela, né, tinha ali naquela tabela 4 ou 5 colunas, e ela pegou e fez um gráfico para cada coluna daquela, desmembrando a informação até o máximo que ela podia. Gente, ninguém quer ver isso. Quem é que precisa dessa informação? Por exemplo, um auditor, alguém que precisa estar ali compreendendo, né, o processo todo, mas o gestor, né, o profissional ali, né, esse até era um projeto grande da instituição e tudo, enfim, então esse desmembramento, né, ele é desnecessário, é tempo que você está perdendo, você vai fazendo gráficos ali, que aí você se perde na história, porque você diz, olha, tantos por cento foram feitas, tantos por cento precisa fazer, né, as informações ali apresentadas dessa maneira quebrada, elas não conversam, então você precisa fazer com que o teu espectador preste muito mais atenção para ele poder compreender o contexto. E aí, dependendo disso, você vai escolher, né, o gráfico ou visual mais adequado. Já dei aqui uma falazinha sobre esses gráficos aí com nomes de comida, né? E aí tô mostrando aqui esse slide, gente, esses são gráficos, né, na verdade, possibilidades aí de visualizações do Power BI. Você não precisa saber disso, tá? Mas se você tiver curiosidade, vou deixar o link aqui na apresentação, porque essa apresentação, ela coloca aqui possibilidades, por exemplo, se eu quero fazer uma comparação de dados, quais são as possibilidades aí de gráficos que eu posso usar? Eu quero fazer um ranking, né? Na verdade, eu preciso fazer um filtro. Então, ele vai colocando aí as possibilidades. Mas você nem precisa usar tudo isso. Eu lembro que quando eu fiz, né, curso de Power BI, que aquele mundo ali foi mostrado, gente, eu amava fazer uma segmentação de dados, fazer ali os filtros, mostrar as coisas, os gráficos se mexendo automaticamente, né, para você dizer ali, olha, tipo, a informação está chegando aqui em tempo real, né, esse tipo de coisa. E aquilo era muito, assim, encantador num primeiro momento. Quando a gente fez, né, a nossa primeira turma aí do curso de indicadores, o que eu trouxe? Né? A gente tem que entender qual é o nosso objetivo. Primeiro objetivo, a gente está falando ali, por exemplo, para enfermeiros. Não era um curso de Power BI. Então, eu não precisava trazer para ele todos os nomes técnicos ali, né, de cada ferramenta do Power BI. Então, o que nós fizemos? Nós trouxemos numa aula os principais gráficos, os gráficos mais comuns, utilizados em dashboards e que fazem muito bem o seu papel. Né? Desde que usados da maneira correta, desde que usados um visual adequado, né? Com os dados relacionados corretamente. Então, gente, nesse mundo do storytelling, tudo, menos é mais. Apesar do encantamento, apesar das possibilidades e tudo, é bom para a gente conhecer e a gente não errar ali, né? Não errar grosseiramente falando, quero dizer. Mas, se você sabe o básico e você escolhe bem os teus gráficos, né, escolhe bem ali as informações, você vai sim fazer uma boa apresentação. Então, não precisa se preocupar com isso. Terceiro pilar,
Elimine excessos e ruídos. Lembra do exemplo da pizza que eu falei, né? Daquele monte de setinha, com aquele monte de rótulo em cima que você não consegue enxergar nada? Esse é um exemplo clássico de excesso e ruído. A gente tem que ter atenção àquilo que pode influenciar negativamente a compreensão. Muitas vezes a gente faz uma tabela, aí seleciona a tabela, pede para o programa gerar o gráfico, ele gera ali, você nem sabe por que você gerou aquele ali. Você vai naquele que foi automático, sem analisar. Então, esse passo você precisa ter, você precisa realmente parar, identificar qual é o tipo de gráfico adequado à informação que você quer passar. Né? Qual é a forma de apresentação desses dados? Você vai fazer uma apresentação online? Você vai fazer o painelzinho na parede? Então vamos prestar atenção que esse painel, por exemplo, ele precisa conversar com as pessoas, ele precisa ser atrativo, ele precisa ser legível, né? Revise a necessidade e a apresentação de rótulos, legendas e títulos. Tem muitos gráficos, gente, que eles já ficam tão intuitivos que você não precisa colocar legenda. Tem outros que você pode colocar um número, por exemplo, e descrever ali rapidamente o que é. Você não precisa colocar todos os rótulos, né? Ali, tornar ali aquela figura muito mais difícil de ser compreendida. Tem que ter atenção às cores utilizadas. Gente, é muito interessante, vou já falar, né? Das paletas. Existem paletas prontas na internet, o Canvas é um programa muito acessível, essa apresentação, inclusive, foi feita no Canvas, e que, assim, ele traz paletas prontas. Tem outros programas também gratuitos que trazem. E, assim, a gente precisa, né, tá compreendendo, tô quase sem voz já, né, ter o cuidado, que menos é mais. Fazer a avaliação crítica se eu incluo ou não incluo imagens, GIFs e tudo. Então, para quem é essa apresentação, né? Lembra que esse foi a primeira pergunta, porque ela vai me guiar para a decisão de toda a construção, né, de todo o restante da apresentação. Use um layout para guiar a atenção. O que quer dizer isso? Eu preciso facilitar a compreensão dos dados, né? Usar atributos para chamar a atenção. Então, em alguns momentos, eu preciso colocar uma fonte em caixa alta, um negrito, né? Fazer uma cor diferente, mas isso prestando atenção para não poluir a apresentação. Existe também, gente, uma dica importante, que é essa, por exemplo, utilize o padrão de leitura da mente humana para contar uma história. Você sabia, por exemplo, que quando a gente vai ler um documento impresso, a gente tende a ler, né, em Z. A gente começa ali, pelo cantinho superior esquerdo, lê o primeiro parágrafo, às vezes o segundo, e aí faz uma visão geral para ver ali o final, qual é ali a conclusão daquele texto. Preste atenção, né, vai ler um pouquinho, que aí você vai ver mais ou menos, realmente eu faço isso. Num documento virtual, a gente tende a usar o padrão de F. Você olha ali a primeira linha, né? Olha a segunda e segue ali verticalmente até para o fim, passando a vista muito rápido, né? Para poder compreender quais informações estão ali, se elas te interessam ou não. Então, essas informações são interessantes para você montar o teu dashboard, né, a tua apresentação, de um modo a usar dessa forma. Então, coloque em cima aquilo que é mais importante. Algumas apresentações, eles falam até da pirâmide invertida. Então, eu coloco lá em cima aquilo que eu quero chamar a atenção. E aí eu faço, né, ali a colocação, a organização ali daqueles gráficos com as informações de forma a dar relevância àquilo que é mais relevante, né? Dentro do contexto para cada tipo de, cada tipo de espectador e para cada objetivo, né? Quinto pilar, utilize recursos visuais ao seu favor. Utilize, né, cores da empresa. Às vezes o pessoal, né, tem empresas que já tem isso muito
certo, muito já determinado, então você não tem muito o que fugir disso. Né, pode usar paletas prontas, como eu falei para vocês, tem várias na internet, você não precisa estar conhecendo isso e nem criando, porque às vezes fica um negócio assim, né, que a gente fala assim, um carnaval, e você não consegue compreender muito bem o que aquilo quer dizer. Padronize, né, a escolha de cores, quando você escolhe ali uma paleta e você vai ver para que você vai usando cada cor, padroniza para a apresentação toda, e preste atenção naquelas cores que são de entendimento padrão. Por exemplo, o semáforo, né? Se eu quero colocar alguma informação que tenha relação, né? Por exemplo, vermelho, amarelo e verde, são cores que todo mundo naturalmente já tendem a saber, né? Tende a saber o que significa. Então, se você vai usar um semáforo, um velocímetro, alguma desses instrumentos aí visuais, né, que também são utilizados para apresentação de dados, preste atenção nessas cores já padrão de entendimento aí de senso comum, né? E o último pilar é: conte uma história clara e com contexto. Eu preciso conhecer o contexto dos números. Eu preciso, gente, formar, né, ali uma relação com o meu objetivo, tá, daquela apresentação e o público que está me ouvindo. Eu preciso ter um momento de apresentar e gerar resultados. Olha como é que é uma história. Tem que ter o começo, o meio e o fim. O contexto, o ápice da história, que seria ali o problema, né, o que você vai estar apresentando, e o final, a conclusão, os resultados. E sempre, gente, tem que ter uma chamada no final, tá? Não necessariamente uma CTA, que você vai ali e diz, né, chamar para uma ação, na verdade. Você pode ser uma frase, ser uma reflexão, dependendo do resultado que você vai apresentar, você escolhe ali um final, uma conclusão para aquela tua história. E aí trouxe para vocês, né, que às vezes a gente vê muito nas aulas, o povo fala muito só na parte visual, né, e não se aprofunda muito aí na parte da narrativa. Mas como faz parte aí desse contexto, a gente aqui já está com 1h15 minutos, 17 minutos, mais ou menos, de vídeo, e aí a gente não pode aqui, não vai estar tempo falar sobre oratória, sobre storytelling em si, né, assim, todas as técnicas, a gente tem aí a narrativa do herói, tem várias técnicas que são utilizadas para contação de histórias. Mas eu já estou deixando aqui, né, para os curiosos irem aí pesquisar, e se vocês quiserem também que a gente aprofunde esse assunto, escreve aí no chat, coloca as dúvidas, que no final a gente vai ler os comentários, tá? Para a gente utilizar, gente, para promover outros eventos, outros momentos, de acordo com aquilo que é de interesse de vocês. Então, se vocês têm interesse aí em aprofundar sobre isso, coloca aí nos comentários, tá? Então, vamos lá. Como é que eu formulo uma narrativa atraente, gente? Olha só. Primeira coisa é entender, né, como a sua análise de dados pode comprovar o seu ponto de vista ou a sua ideia. Por isso que a gente falou no começo que a gente precisa compreender o que o nosso dado está dizendo, né? Eu preciso definir o meu público e a linguagem mais adequada para se comunicar com eles. Gente, a gente não vai usar na apresentação como essa considerandos, né? A gente não vai utilizar uma linguagem aí muito rebuscada. A intenção, inclusive, é lei, né? Agora, utilizar uma linguagem acessível. Não quero dizer para você falar palavrão, para você estar lá falando cheio de gírias. Não precisa de nada disso. Apenas você ser simples na tua linguagem. Agora lembrei de quando eu fazia o podcast, né? A gente tem um podcast chamado Ex-Gestor. Tá parado faz um tempo e, assim, eu tenho muita vontade de voltar com ele. Nessa época, a gente tinha uns anúncios, né, que se colocava lá no podcast. E quando a gente ia contratar, né, os locutores, por exemplo, eles colocavam lá os preços dos anúncios e eles diziam, o anúncio tem que ter 40 segundos. Aí eu escrevia um textinho, né, um mini parágrafo,
passava para eles. E aí eles diziam, não, isso aí tá dando 1 minuto e tanto, tá dando 2 minutos. Aí eu ficava, né, tentando reduzir aquilo que eu queria dizer. Isso é um exercício maravilhoso, gente, façam isso em casa. Inclusive, um dia eu vi um professor mostrando isso. Pegue um filme, assista um filme, tipo assim, o Titanic, e faça um resumo de 10 minutos. Depois faça de 5, né? E tudo para poder você trabalhar a sua capacidade de síntese. Isso é fantástico. E aí, gente, eu ia reduzindo, tá, o textozinho ali para ser lido pelo locutor, tá, até chegar em 40 segundos, e quando eu percebi, gente, tá tão claro essa frase, né, eu não precisava ter rebuscado tanto para chegar nesse contexto, para chegar nessa mensagem, né. Então isso foi um aprendizado muito bom. Se vocês quiserem aí testar, vale a pena. Preparar uma apresentação, né, de uma forma que tenha um início, como eu falei para vocês já, um contexto, né, o meio, são os resultados, o ápice da apresentação, e um fim. Então, quando eu vou ensaiar a minha apresentação, gente, eu preciso pensar nisso, no meu contexto, no meio e no fim. E esse repertório, né, gente, assim, formar um repertório para eu ter uma narrativa mais atraente. Como é que faz? Gente, isso aí não tem segredo. Não tem segredo. Olha quantas histórias eu já contei aqui para vocês, né, da minha trajetória profissional. O nosso repertório, ele é formado pela nossa bagagem de vida, pelos nossos aprendizados, e aí dentro de um contexto pessoal, profissional, né? Quando a gente está falando de dados, né, a gente vai ficar mais forte com essa bagagem, com esse repertório, quando a gente tem domínio da informação que está sendo analisada. Então, não seja o gestor que recebe a apresentação pronta e vai lá ler os percentuais. Não, conheça a ficha técnica do indicador, conheça como ele é coletado, né? Tenha domínio daquela informação, saiba o contexto que aquele dado foi gerado, o que aconteceu na tua instituição para o resultado ser aquele. Gente, isso é muito, muito, muito rico. Gere insights. A geração de insights, gente, ela é fundamental. É para isso que nós estamos ali. O insight, ele é o resultado da compreensão, né, daquilo que foi apresentado. Então, não adianta, né, eu chegar lá, fazer uma apresentação bonita que não tenha conclusão nenhuma, que não gere, né, nenhum entendimento, não gere mudança, não gere melhoria. Então eu preciso, gente, pensar sempre, né, em estar gerando insights. E quando eu estou falando de adultos, eu vou estar ali também pedindo para eles se colocarem nessa geração de insights. Então, e aí, o que a gente entendeu, né? O que foi que ficou? Né? Faça perguntas geradoras, né, assim, de insights, né? O que nós podemos tirar disso aqui? Como nós podemos melhorar a nossa realidade a partir desses resultados apresentados? Faça perguntas, perguntas geradoras de insights. E as dicas, né, gente? Como eu já falei, linguagem simples, né? Menos é mais. Vou passar aqui para vocês, tem aqui, ó, prepare a apresentação, né? E tem um exemplo, gente, de Canvas, um tipo de Canvas que você pode utilizar para você fazer a sua preparação da tua apresentação, e aí lá você consegue escolher a tua narrativa, o tipo de gráfico, você consegue ali, de acordo com o teu objetivo, com o teu público, é bem didático, é bem simples, bem bacana. Vou deixar aqui o link para vocês também, para que vocês possam aí utilizar, aprofundar, né? Foque no que importa, nada de ficar destrinchando ali os dados demais, né? Veja o que é que teu público precisa, o que é que ele quer, qual é o objetivo ali pretendido na tua apresentação. Isso não pode sair da tua mente em nenhum momento, né? E treino. Nunca a gente faz bom de primeiro. Nem seria legal, né? Assim, a gente vai numa construção. Então, hoje você apresentou, você se preparou,
Depois você vai refletir, você vai ver, eu poderia ter feito diferente, amanhã eu estou dominando mais ainda os meus dados, né? Estou conhecendo mais o meu contexto, estou com mais afinidade aí com o meu indicador, conheço mais o meu público, então tudo isso vai fazer com que a tua apresentação fique ainda melhor, né? E isso faz parte, gente. E para terminar, né? O sucesso da visualização de dados não começa com a visualização. Olha só, isso aqui é mais um livro, mais uma indicação para vocês, né? O storytelling com dados. Inicialmente, a atenção e o tempo devem estar voltados a entender o contexto da necessidade de se comunicar. Olha só que frase bacana, né? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. A apresentação de dados, gente, é uma comunicação. Comunicação, para ser efetiva, tem que gerar entendimento. E essa segunda frase, ela quem foi aluno aí do curso de indicadores conhece, né? Ela está num material produzido pelo NHS, Instituto aí de Medicina do Reino Unido, que ele fala, tem um capítulo 5 desse material, ele fala, é um material sobre indicadores, e ele fala sobre mudar mentes e corações. E olha que frase assim, fantástica, né? As pessoas mudam o que fazem menos porque recebem uma análise que muda o seu pensamento, do que porque lhes é mostrada uma verdade que influencia o seu sentimento. Então é muito mais fácil eu mudar o meu comportamento quando eu consigo entender o sentido daquilo que está sendo me passado. Quando eu consigo me ver dentro daquela realidade, eu consigo compreender o impacto que aquele contexto tem na minha vida. E aí, gente, para terminar, vocês que ficaram até aqui, vou deixar aqui um presente para vocês, tá? Quem está já inscrito no curso, e tudo sabe que nós estávamos fazendo, né? A gente sempre faz, na verdade, a inscrição para empresas, inscrição para grupos de profissionais. Então, assim, a cada 5 inscritos, essas pessoas elas ganham um desconto de 20%. Mas como nós estamos aqui num grupo, né, aí de inscritos para esse evento, nós estamos tratando da mesma forma. Então, se você está aqui nesse grupo de inscritos, você já ganha 20% de desconto aí no nosso curso de indicadores em estomoterapia. Basta usar aí esse código, né, lá na inscrição. Tá aqui o QR Code, se você quiser entrar no site, tudo, para ver mais informações sobre o curso, já coloquei para vocês, né, que tá tudo disponível lá na nossa rede social, segue a gente, né, a gente tem muita coisa bacana para compartilhar com vocês, participa, tem a nossa comunidade, enfim, a gente oferece aí, né, uma grande rede, né, de possibilidade para a gente se comunicar, para a gente trocar, para a gente compartilhar aí o nosso conhecimento. Então, muito obrigada, espero que realmente, assim, possa ter contribuído um pouquinho que seja aí para a vida de vocês, para o aprendizado de vocês. Estou deixando essa live, que ela vai ficar salva aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Então, segue a gente, ativa as notificações, né, para você estar conhecendo. Se você colocou aí alguma sugestão, né, de curso, de palestra, de tudo, ela saiba que ela vai ser analisada com muito carinho, e aí se você ativar as notificações, se você estiver seguindo a gente, você já vai ser avisado, né, assim que tudo estiver pronto aí, para a gente dar seguimento aí ao nosso conhecimento, né, porque afinal de contas a gente sabe que a gente está aqui nesse mundo para aprender, para construir, para transformar. Então, mais uma vez, muito obrigado para você que ficou aqui até agora nos assistindo. Espero que você faça um bom uso disso que você aprendeu, né? Que você tenha muito, muito, muito sucesso aí na tua caminhada com os indicadores, né? Porque a gente sabe que quando um de nós tem sucesso, muitos de nós ganham, né? Vão ganhar aí os pacientes, vão ganhar, né, as equipes, vão ganhar aí os colaboradores, enfim. A rede aí de pessoas beneficiadas é muito grande. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.